para gravar aqui? Muito bem, estamos gravando 101 e 102. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Share. Pronto. Deixa eu aproveitar também para agradecer o carinho de alguns de vocês que me enviaram mensagens, né? Esse ano a gente está aí de forma remota e agradecer o carinho de alguns que me enviaram uma mensagem felicitando pelo Dia dos Professores. Então, obrigado pelo carinho de vocês e é o que eu sempre digo. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar a minha vida, as minhas manhãs junto com vocês. São vocês que nos fazem professores. Então, a gente tem que agradecer também essa oportunidade que Deus nos concede de estar aqui repartindo com vocês a cada manhã um pouquinho da nossa vida. E é muito legal, uma das coisas mais legais da nossa vida enquanto professor é encontrá-los no futuro. Eu estou tendo essa experiência no momento de encontrar ex-alunos e você vê assim, as pessoas que se tornaram. E a educação é uma coisa fantástica porque ela permite não só a transformação da condição social da pessoa, mas muito mais do que isso, né? A condição não apenas financeira, mas de vida mesmo. Isso é uma coisa muito legal e eu sou grato a Deus por poder fazer parte de tudo isso. Legal? Bora para a aula então. Olha só, semana passada então, nós analisamos a vida, analisamos um pouco mais sobre a vida desses três camaradas aqui, o Avicena, o Averroes e o Maimônides. Sendo o Avicena e o Averroes árabes islâmicos, certo? Então, para você perceber que a filosofia ela não está restrita à visão cristã de mundo, mesmo dentro do período medieval. Porque, às vezes, quando a gente estuda história, a história, eu sou professor de história também, a história ela é muito eurocêntrica. E principalmente no caso do Brasil, a nossa história ela é muito influenciada por aquilo que acontece na França e na Inglaterra. Repare que basicamente nós gastamos boa parte do nosso tempo estudando coisas que fazem parte da Europa Ocidental. E nesse meio, o cristianismo foi muito forte. O cristianismo é importante, é óbvio. A visão judaico-cristã, ela forma a nossa sociedade, a nossa cosmovisão. Mas essa não é a única visão de mundo possível. E é isso que eu acho que é interessante vocês perceberem com estes filósofos. O Avicena, o Averroes e o Maimônides. Existem outras expressões religiosas, mesmo dentro da Europa Ocidental, seja ela islâmica ou a judaica. Então, esses pontos aqui, a gente já viu na semana passada, eu comecei a aula falando sobre os universais, e aí sim, então, nós fomos aqui para a filosofia islâmica, onde eu abordei o Avicena e, posteriormente, o Averroes. Ficou faltando o Maimônides. E aqui eu vou passar rapidamente, mas olha só, é interessante você notar que existem alguns aspectos, alguns elementos em comum entre a vida do Maimônides e a vida aqui do Averroes. Repara, olha só, ambos nasceram em Córdoba, ambos um é filho, neto, o Maimônides é filho de juízes religiosos, ambos são médicos, olha só, parece que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso mostra para nós, até a presença do Maimônides ali na Península Ibérica, mostra para nós uma grande tolerância por parte dos árabes com aqueles que não faziam parte da sua religião. Esses islâmicos, a Península Ibérica, ela foi um território de convívio entre diferentes grupos religiosos, cristãos, islâmicos e judeus. Então, de onde saíram esses judeus? Você deve se lembrar, contando um pouquinho da história dos judeus. Eu acredito que vocês têm uma base e conhecem basicamente o que é aí, quem são os judeus. O judeu é o povo da Bíblia, são descendentes lá dos hebreus. Jesus Cristo era um judeu, mas ele dá origem ali com a sua morte. Como muitos judeus não creem que ele era o Messias, ele acaba dando origem a uma nova vertente que nós vamos chamar de cristianismo. Mas o judeu é um povo importante. Só que no ano 70, a região ali de Jerusalém, ela acaba sendo destruída pelo Império Romano. Por quê? Aquela parte do mundo ali era uma parte que também fazia parte, ficou redundante isso aqui. Mas, enfim,
É um território que fazia parte do Império Romano. E é um território que buscava, em diversos momentos, a sua liberdade. Eles se revoltaram, se rebelaram contra o Império Romano em diversos momentos. Inclusive, os judeus acreditavam que o Messias viria exatamente para libertar o território do jugo romano, transformando os judeus naquilo que haviam sido lá na época do rei Davi, um grande reino independente e tal. Por isso também até eles ficaram meio nervosos quando surge ali um filho de carpinteiro de uma região pouco famosa, uma região não muito bem vista pelos próprios judeus ali. Surge um cara dizendo que era o Messias, Jesus Cristo. Eles não aceitam isso e acham isso uma blasfêmia. Enfim, Jesus morre, os hebreus, os judeus, continuam tentando, buscando a sua independência e, no ano 70, o imperador romano, indignado com tudo isso, resolve dar um basta e destrói a cidade de Jerusalém, destrói ali a terra, a base dos judeus. E o que acontece neste momento? Uma diáspora, um espalhamento do povo judeu. Um povo que fica sem uma terra, sem um lar. É uma nação que não tem um território. É uma coisa estranha. Mas eles se espalham. Muitos vão para a Europa, outros vão para... Enfim, há uma difusão. E é nesse momento, então, que nós temos muitos judeus que vão estar habitando na Europa. É interessante porque quando nós comentamos sobre a história dos judeus, existe um hiato, assim, né? A gente fala dos judeus até aqui, depois nunca mais fala dos judeus, e os judeus vão aparecer lá no 9º ano, quando vamos falar de Hitler e da Alemanha. E onde estavam esses judeus? Gente, esses judeus sempre estiveram ali na Idade Média, certo? Agora, eles são vistos à margem da sociedade. Para você poder ver esses judeus, você precisa fugir das fontes tradicionais. Quando a gente está estudando, por exemplo, Idade Média, você tem aquela divisão clássica, vocês devem estar estudando aí com o professor de História, né, o professor Gerson, aquela divisão clássica, servos, clero e nobre. Não é isso? Não é assim que se divide o feudalismo? Os nobres, o clero e os servos. Beleza. E os judeus? Os judeus não fazem parte dessa sociedade? Claro que fazem, mas não entram nessa estrutura social. Os judeus já estavam ali na Europa, neste momento, vivendo à margem da sociedade. A presença do Maimônides, esse filósofo que está ali na Península Ibérica, mostra isso para nós. Mas existiam diversos outros judeus. E detalhe, quero trazer uma curiosidade para vocês. Quando nós falamos dentro da aula de história que o comércio ele praticamente desapareceu dentro daquele período feudal, isso é verdade, mas repare a palavrinha praticamente. Praticamente desapareceu. Imagine, os feudos, eles não eram completamente autossuficientes. Não eram completamente. Porque algumas coisas não podem ser produzidas assim em qualquer lugar. Por exemplo, o sal. O sal é uma coisa que você não produz. Vamos dizer assim, alface, mandioca, feijão. Estou dando exemplos de algumas plantas que podem ser, né, produzidas assim de forma mais tranquila. Certos tipos de alimento você consegue produzir dentro do seu feudo, mas sal você não consegue. O sal precisa ser comprado. Então esse sal vem de fora. É um erro pensar que o comércio, durante o período feudal, ele desaparece completamente. Ele quase desaparece, mas não desaparece completamente. Outro detalhe, o ferro. Você vê ali os cavaleiros, né, com ferro, cavaleiros medievais, as espadas. De onde vem esse ferro? É produzido dentro do feudo? Claro que não. Precisa ser comercializado. Então, existe um comércio sendo feito, mesmo no período feudal. Mas é uma atividade que não é muito benquista. As pessoas desconfiam dos comerciantes. E eu vou te falar uma coisa, sabe um grupo que está praticando esse tipo de atividade, que está à margem da sociedade, que não é cristão? Os judeus. Os judeus. Então, desde a Idade Média na Europa, você começa a ter um certo nojinho assim pelos judeus, por essas atividades que eles praticam. E é interessante porque essa atividade do comércio, com o passar do tempo, ela vai se tornar uma atividade extremamente lucrativa. E à medida que a sociedade vai se transformando, você se lembra? Os burgueses vão tendo ascensão social, muitos desses judeus vão enriquecer. E aí, como é que acontece? Lá em Portugal, o rei de Portugal
vai mandar tomar, em determinado momento, vai mandar tomar tudo, vai expulsar os judeus de dentro do seu território. Enfim, isso não é uma aula de história, mas só para você observar que os judeus eles estão presentes nesse espaço. E detalhe, essa aversão que aflora lá no período do nazismo contra os judeus é uma coisa que já ocorria na Europa há muito tempo. Então, não é o Hitler que é o malvadão e tal. Não estou dizendo aqui que o Hitler estava certo, por favor. É horrível o que ele fez, e nada justifica, nazismo é uma coisa impensável, certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Hitler, ele deu vazão a um sentimento que, de certa forma, era compartilhado pelos europeus. Não existia uma grande admiração dos europeus e uma preocupação dos europeus para com os judeus. Eu gosto sempre de ilustrar isso fazendo uma comparação com os ciganos nos dias atuais, certo? Porque à medida que os judeus foram desaparecendo dentro da Europa, ninguém se preocupou muito para onde eles estavam indo. Assim como quando você tem um acampamento de cigano perto da sua casa, de forma geral, as pessoas não gostam. E quando aquele acampamento de cigano desaparece, ninguém está preocupado em saber, para onde será que os pobrezinhos dos ciganos foram? Não é verdade? As pessoas dão graças, muitas vezes, que os ciganos sumiram dali. E com os judeus, nesse período do nazismo, a princípio, você tem um sentimento parecido. Claro que eu estou aqui, isso é uma ilustração, é uma metáfora. Não vamos levar isso ao pé da letra, mas só para você entender, então, esse contexto no qual os judeus se inserem na Europa. E, especificamente na Europa, na Península Ibérica, o convívio entre judeus e islâmicos, ele é, até certo ponto, pacífico, até esse momento aqui que eu destaquei, a invasão dos almohadas. Porque, assim como nós temos diversos grupos cristãos, né, não dá para nós pensarmos assim, o cristianismo, a cristandade, como um grupo unido, né, todos pensam da mesma forma. Claro que não. Dentre os cristãos, nós temos vertentes que são bem diferentes umas das outras. Temos grupos protestantes, grupos católicos. Mesmo dentro dos católicos, nós temos diversos grupos diferentes. Tem o grupo carismático, tem os arautos do evangelho. Dentro do mundo protestante também existe uma infinidade de denominações diferentes. Então, o cristianismo, a cristandade, não é uma massa que pensa do mesmo jeito. E os islâmicos também não, gente. Existe um erro, muitas vezes, em pensar que todos os islâmicos pensam igual. O cara grita lá, e explode que nem uma bomba. Às vezes tem essa visão. E não. Primeiro, o islamismo, como eu já disse anteriormente, de forma geral, é uma religião pacifista. Eles são pacíficos. Pregam, né, o Alcorão, o livro sagrado, acreditam no mesmo Deus que nós, beleza. Mas não existe uma unidade entre eles. Existe uma diversidade também, caminhos diferentes. E esse grupo, especialmente aqui nesse processo de conquista, os almohadas, eles eram um pouco mais intolerantes. E quando eles conquistam essa região ali da Península Ibérica, veja, olha só, às vezes na aula de história a gente deixa passar batido isso, né? Que diferentes grupos vão estar dominando a Península Ibérica. Dá a impressão que os árabes dominaram por 700 anos e foi sempre o mesmo grupo, não houve divergência entre eles e era tudo lindo. Não, você tem divergência, você tem grupos que estão politicamente e diversos outros fatores também dentro desse espaço. Os almohadas, então, dominam a região e eles são um pouco mais intolerantes. Isso faz com que o Maimônides ele tenha que sair da Península Ibérica e ele vai morar ali no norte da África durante algum tempo. Tá? Sobre a principal obra do Maimônides, Guia dos Perplexos, Guia dos Perplexos, onde ele busca conciliar então a filosofia com os ensinos da Torá. Perceba que essa é uma constante na filosofia medieval, essa busca entre integrar fé e razão. Eu disse isso lá nas primeiras aulas, né? E aqui, um dos pontos que eu quero destacar para vocês é essa proposta que ele faz no que se refere à interpretação dos textos sagrados. Ele é um dos primeiros camaradas a propor a interpretação dos textos sagrados de forma alegórica, porque ele diz o seguinte, olha, nos pontos em que o texto sagrado ele é claro, ele deve ser aceito. Quando você faz uma reflexão racional e você percebe que o texto sagrado é claro, ele deve ser aceito. Agora,
nos pontos contraditórios, aqueles pontos que parecem fugir da razão, na visão do Maimônides, estes textos eles devem ser interpretados como alegóricos, como um texto que busca trazer um fundamento moral, um fundamento, um ensino, né, de moralidade, mas não necessariamente levado ao pé da letra, certo? Por quê? Ele entende o seguinte: existem dois grupos de pessoas dentro da sociedade. Um grupo que é um pouco mais humilde, pessoas que não se aprofundaram nos estudos, e um grupo que é um pouco mais intelectualizado. Perceba que aqui ele traz uma certa semelhança também naquilo que havia sido proposto, né, pelo Averroes, nessa questão de você imaginar que existem dois grupos da sociedade e que o texto sagrado ele é importante principalmente para as pessoas mais simples. Não quer dizer que o texto sagrado não é importante para as pessoas mais cultas. Só que ele diz o seguinte: as pessoas mais cultas, além do texto sagrado, precisam também da filosofia, que é uma reflexão racional sobre o texto sagrado. Então, ele busca fazer essa conciliação. As pessoas mais simples, aquelas que se contentam com as alegorias, aquelas que não têm nenhum arcabouço intelectual para compreender a filosofia, elas aprendem sobre Deus apenas com o texto sagrado. Essa é a visão do Maimônides. Então, não adianta ficar explicando. Vou fazer um paralelo aqui, trazendo para a nossa religiosidade, para o texto sagrado dos cristãos, para você entender melhor. O que ele quer dizer é o seguinte: não adianta você ficar explicando aspectos complexos de algumas profecias para uma pessoa que mal sabe ler. Ela não vai conseguir entender isso. Para ela, é mais fácil entender sobre Deus apenas com o básico, né, da Bíblia. Aí vamos pensar assim: a Bíblia, algumas pessoas dizem assim, a Bíblia é um livro difícil. Não, a Bíblia não é um livro difícil. Estou traçando um paralelo, gente, trazendo para a nossa realidade. Tá? A Bíblia não é um livro difícil. É difícil você entender? Deus é amor. É difícil isso? Não, não é difícil. É simples. É difícil você entender assim: você deve fazer pelo outro aquilo que você quer que o outro faça por você. Então, se você quer ser bem tratado, você tem que tratar o outro bem também. É difícil entender isso? Não, não é difícil. É difícil você entender: olha, Jesus morreu no seu lugar. E para você ir para o céu, você tem que aceitar o sacrifício que ele fez por você. É difícil entender isso? Não, não é difícil. É simples. Então, a Bíblia, ou a Torá, ela são livros simples no que se refere àquilo que é fundamental para a sua salvação. Agora, é óbvio que existem questões que são mais complexas na existência humana. E aí, para essas pessoas, você precisa fazer uma leitura da Bíblia a partir da filosofia. A filosofia vai te ajudar nesse sentido. Quando você começa a se fazer outros questionamentos, né? Aquelas perguntas clássicas, né? Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Esse tipo de pergunta já é um tipo de pergunta, na visão do Maimônides, de pessoas que são mais esclarecidas. Porque as pessoas mais simples, elas não fazem esse tipo de questionamento, certo? Lembra, gente, que quanto mais você se desenvolve, mais complexas vão ficando as suas perguntas. E é para isso que existe a filosofia na visão do Maimônides, para te auxiliar nesse sentido, certo? Então, para as pessoas mais simples, você tem as histórias do livro sagrado e elas são suficientes. Para as pessoas mais cultas, a filosofia te ajuda a compreender essas questões e racionalizar sobre a sua fé. Beleza? Eu queria pedir para vocês pegarem agora a sua apostila, porque eu quero fazer uma pequena correção em um aspecto que não está muito claro aqui na apostila de vocês. Na página, deixa eu pegar aqui, na página 42. Sobre o Averroes. Pegue aí, por favor. Página 42. Vocês estão com a apostila aí? Sim. Sim? Beleza. Então, olha só, na página 42, no tópico que trata ali sobre o Averroes, vamos pegar ali, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo,
quarto parágrafo. Acho que é isso, é o quarto parágrafo. 1, 2, 3, 4. No quarto parágrafo está escrito assim, ó, enquanto Avicena afirmava que a existência é um acidente da essência, vocês lembram disso? Nós falamos sobre isso na aula passada. Averroes defendia que as substâncias individuais existiam primeiro, e que a distinção entre elas e a essência é gerada apenas pela mente. Ele também defende o princípio da duplicidade da verdade, segundo a qual a religião tem uma esfera de influência e a filosofia outra. Gente, nós vamos corrigir isso aqui, tá? E aí ele continua assim, ó. A primeira se destina às pessoas letradas e a segunda aos indivíduos cultos. Enquanto a religião ensina por meio de rituais, sinais e símbolos, a filosofia ensina a própria verdade como ela é. Perceba que tem uma, como eu disse, tem uma proximidade muito grande entre isso que o Averroes coloca e o que eu acabei de mostrar sobre o Maimônides. Existe essa similaridade. Estou me enrolando com as palavras hoje. Similaridade, sim. Só que é o seguinte, o que eu quero que você corrija aí? Onde está escrito assim, ele também defende o princípio da duplicidade da verdade. Não, está errado. Está errado. Esse é um erro que diversos autores caíram durante muito tempo. Porque o Averroes, ele não defende essa duplicidade da verdade. Aqui dá a impressão que, assim, o que está escrito aqui na apostila dá a impressão o seguinte, existem duas verdades, uma que é a da Bíblia e outra que é a da filosofia. E não é isso que ele coloca. Dá a impressão que ele coloca assim, ó, a religião, até vou ler aqui, ó, segundo a qual a religião tem uma esfera de influência e a filosofia outra. A primeira, então, a religião se destina às pessoas iletradas e a filosofia se destina às pessoas cultas. Não. O que está errado a colocação, a maneira como está escrito aqui? Na verdade, tanto a filosofia quanto a religião, é o que eu acabei de falar sobre o Maimônides também, são dois elementos de uma mesma verdade. São duas formas, são duas vias para você atingir uma mesma verdade. Então, o Averroes ele não defende uma duplicidade da verdade, como se a filosofia tivesse a sua verdade e a religião outra. Não. São dois caminhos para você atingir uma mesma verdade. Pessoas mais simples vão por este caminho, porque não vão conseguir entender filosofia. Pessoas, à medida que você vai se desenvolvendo intelectualmente, você vai fazendo perguntas mais complexas, você vai precisar da filosofia para te ajudar a compreender a sua religiosidade, certo? Então, queria fazer essa correção aí na nossa apostila, tá bom? Galera, então é o seguinte, ó, na última aula eu pedi que vocês fizessem a página 42 e 43, não é? Vocês estão lembrados? Opa, já coloquei aqui, 42 e 43. Onde é para você basicamente analisar aí sobre as principais ideias do Avicena e as principais ideias do Averroes, certo? Hoje eu quero complementar pedindo que vocês façam também a página 44 e 45. Eu sei que eu já tomei muito tempo aqui da aula, a gente não tem muito tempo, mas pelo menos esse tempinho que resta, eu espero que vocês já tenham feito a 42 e 43. Eu não vou corrigir agora, porque senão eu vou tomar a aula inteira. Então, eu vou deixar esse tempinho para que vocês comecem a fazer a página 44 e 45, tá? E se você não tiver feito a 42 e 43, você pode fazer também, tá? Mas ele tem algumas questões de vestibular, algumas questões que eu achei bem interessantes, assim, que abordam basicamente esse assunto que nós trabalhamos sobre filosofia medieval. Então, eu vou agora deixá-los, tá? Vou ficar aqui, estou aqui, vou fechar a minha câmera, vou fechar o áudio, e caso você tenha alguma dúvida, me pergunta, eu abro a câmera e abro o áudio e tento te explicar, tá bom? Mas tenta ir fazendo com base em tudo aquilo que nós já estudamos, a apostila pode te ajudar um pouquinho também, tenta ir fazendo essas questões aí, qualquer dúvida vocês me perguntam, tá bom? Beleza? Beleza, professor, falou. Show. Não, falou não, eu tô aqui, não vai embora não. Fica aí, tá bom? Então, ó, página, não, eu vou ficar aqui. Página 42, 43, caso você não tenha feito ainda. Ah, e só um detalhe importante que eu já ia me esquecendo. Esse é o detalhe fundamental. Principalmente a página 44 e 45, para finalizar essa aula, percebam que eu coloquei lá como, como é que fala? Interação dos alunos. Então, para finalizar essa aula, você vai tirar uma foto da página 44 e 45, vai tirar da 42 e 43 também. Vou pedir para você fazer ali do Avicena e do Averroes. Então, 42 e 43,
44, 45, você vai colocar a foto na aula e vai mandar para mim. Isso aqui vai valer 1 ponto, tá? Já vai valer uma parte daquela nota de atividade de vocês, beleza? Então, vocês vão começar agora e vocês só tem mais 15 minutos de aula e vocês têm até quarta-feira da semana que vem para finalizar a aula e me mandar isso aí, para valer essa notinha, beleza? Então, eu estou aqui esperando vocês, caso você tenha alguma dúvida. Pessoas lindas, ó, eu vou estar encerrando a aula aqui, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo, beleza? Pode entrar pelo WhatsApp também, não tem problema nenhum, tá, gente? Vocês têm um número lá no grupo. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo. Agora que eu vi aqui, professor, não estou conseguindo entender o texto da questão 7. Dirceu, agora que eu vi a sua imagem, seu escrito aqui, você podia ter me mandado o áudio, cara. Agora que eu vi que você escreveu. Dirceu, manda para mim um alôzinho depois pelo WhatsApp que a gente conversa por lá, tá bom? Beleza? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir bem aí? Fiquei com dúvida aqui que eu dei uma desconectada no meu... Oi, gente? Sim. Ah, tá. Beleza, beleza. Então tá bom. Eu vou encerrando a aula por aqui, então qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem, beleza? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.